Que alegria estar mais uma vez aqui com vocês para a nossa aula. E hoje nossa aula vai ser bem divertida. Vocês vão aprender várias coisas, vão escutar uma história bíblica da vida de Daniel. Já estão curiosos para aprender? Então vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Meus pezinhos juntinhos estão. Cruzo os dedinhos da minha mão. Abaixo a cabeça com atenção. Fecho os olhinhos para a oração. Senhor nosso Deus, te agradecemos por esse dia maravilhoso. Te agradecemos, ó Pai, pela nossa saúde. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos deu uma família maravilhosa. Te pedimos suas bênçãos para a nossa aula. Em nome de Jesus, amém. Então vamos cantar em louvor ao nosso Deus. Muito bem, crianças, na nossa história bíblica de hoje, nós vamos continuar falando sobre a vida de Daniel e os seus amigos quando eles foram levados cativos para a Babilônia. Lembra que eu falei para vocês que Daniel e os seus amigos foram morar no palácio e eles estudaram, aprenderam o modo de falar na Babilônia e eles foram apresentados diante do rei. Depois que eles foram apresentados diante do rei, o rei escolheu eles para trabalhar ali no palácio. Eles estavam melhores de saúde e tinham uma inteligência maior do que os outros jovens. Mas lembra o que é que eles fizeram? Eles fizeram um acordo entre eles de não se contaminar, quer dizer, não comer comidas que eram oferecidas aos outros deuses. Eles se mantiveram puros. E então, crianças, com o passar do tempo, Daniel, ele foi sendo respeitado pelo rei. E os outros homens que trabalhavam ali no palácio, que serviam ao rei, foram ficando com inveja. Porque Daniel, ele obedecia ao nosso Deus, ele conhecia a Deus e apesar dele estar longe da cidade onde ele nasceu, ele nunca se desviou de Deus. Ele fazia as orações dele, ele confiava no Senhor e tudo o que ele fazia, crianças, era com a direção de Deus. E os homens ali no palácio foram ficando com inveja dele. A inveja foi crescendo no coração daqueles homens e eles planejaram algo de ruim para fazer com Daniel, porque eles não tinham achado erro na vida de Daniel. Então eles pensaram, vamos fazer um plano que nas próprias atitudes de Daniel ele seja punido. Mas quem estava com Daniel? Deus protegia Daniel. E então Deus sabia tudo que aqueles homens maus estavam planejando. E então eles fizeram uma lei que qualquer pessoa que orasse, clamasse a outro Deus e não ao rei que estava governando naquela época, deveria ser jogado na cova dos leões, no lugar onde os leões famintos ficavam. E Daniel, pensa que ele parou de orar? Pensa que ele ficou, pensando assim,
agora eu não vou poder mais orar para o meu Deus, eu não vou poder fazer nada que as pessoas possam ver que eu confio em Deus. Não, pelo contrário, ele confiou mais ainda no Senhor e ele continuou fazendo as orações dele para Deus. E então, um dia, quando Daniel estava orando ao Deus dos céus, aqueles homens chegaram no lugar onde ele estava orando, que era o quarto dele, e falaram para o rei: Daniel está desobedecendo a lei. E essa lei, crianças, tinha sido aprovada pelo rei, porque o rei não sabia que eles estavam tramando contra a vida de Daniel. Aquele rei que governava a Babilônia, ele gostava muito de Daniel, ele respeitava Daniel porque ele via em Daniel um homem justo, um homem correto, um homem que não queria só vantagens no governo. E então o rei não poderia voltar atrás, ele tinha que cumprir aquele decreto, aquela lei. E então, tristemente, ele teve que ceder, ele teve que deixar Daniel ser jogado na cova dos leões. Crianças, o rei ficou tão angustiado que depois que Daniel foi jogado lá naquele lugar onde os leões ficavam, o rei não quis comer, não quis ouvir música. E ele tinha dito assim: Daniel, que o Deus em que você confia possa te livrar. E durante aquela noite toda, o rei não quis ouvir música, não quis saber de nada. Só ficou angustiado porque o seu amigo Daniel estava ali com os leões. E o que será que aconteceu, crianças? A Bíblia, que é a palavra de Deus, ela nos conta essa história, que no outro dia, quando o rei acordou, despertou, ainda era muito cedo, porque mal ele conseguiu dormir aquela noite, ele foi correndo lá onde Daniel foi jogado. E crianças, o anjo do Senhor protegeu Daniel, ele não foi comido pelos leões e ele pôde ser livre daquela situação, porque ele continuou confiando em Deus. Então, crianças, o versículo que vocês estão aprendendo está na Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 6, e versículo 27, que diz assim, ó: Ele livra, ele salva e opera sinais no céu e na terra. Faça junto comigo, assim, ó. Ele livra, ele salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Daniel 6 e 27. Deus livrou a Daniel e assim ele faz conosco também. Ele nos livra e nos salva das situações difíceis. Agora, para o maternal 1, eu quero lembrar para vocês que vocês já aprenderam o número 6 e já até aprenderam a fazer com o dedinho. Como que é? Abre a sua mãozinha que tem 5 dedinhos e com a outra mãozinha você faz o número 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora vocês vão me ajudar a colocar as ovelhinhas aqui no pasto. Mas cada uma que eu colocar, você vai contar o número. Se é uma, é 1, depois 2, 3, até chegar ao número 6, tudo bem? Vamos lá, então? 1, 2, 3, 4, 5, mais uma, 6. Quantas ovelhinhas nós temos aqui? 6.
6 ovelhinhas. O maternal 2 já aprendeu o número 7. Como que faz com a mãozinha o número 7? Abre a mãozinha com 5 dedinhos e com a outra mãozinha faz o número 2, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E hoje vocês vão aprender sobre o número 8. Nossa, que número grande, né? Mas vamos fazer igual o maternal 1? João Roberto e Liz vão me ajudar a colocar as ovelhinhas aqui no pasto. Contem junto comigo. 1, 2, 3. Opa, essa aqui foi ao contrário. 3, 4. De novo. 5, 6. Essa aqui não quer entrar. 7, 8. Olha só quantas ovelhinhas! 8 ovelhinhas! Crianças, vocês estão aprendendo sobre o som da letra O. E eu tô segurando uma figura aqui que mostra um lugar, é o oceano. Vou colocar aqui pertinho. Oceano. No oceano existem vários animais. Olha aqui os peixes, outros tipos de peixe, a tartaruga, golfinho, baleias, o tubarão. Olha aqui o polvo. E esse aqui, quem será? Olha a estrela, estrela do mar. Então, no oceano, o oceano foi Deus que criou. E ele criou os animais que vivem no oceano. E então, oceano é uma palavra que faz o som da letra O. Vamos fazer junto comigo? O diz O, como em oceano. O diz O. O oceano é um lugar onde tem muitos animais e todos foram criados por Deus. E eu vou mostrar para vocês um outro animal que foi criado por Deus também, que é a onça. Ontem, na aula de ontem, o maternal 1 fez atividade de fazer pintinhas na onça. Lembra? Bruninho, Isabela, a Amanda. E então, hoje vocês vão aprender a música da Ofélia Onça. É assim, ó. Ofélia Onça, Ofélia Onça, O diz O, olho, ombro, osso, ovo, O diz O. E então agora, crianças, vamos movimentar o nosso corpo. Levanta aí do seu lugar, chama papai, mamãe, os irmãozinhos, os primos, a vovó, todo mundo que tiver aí e vamos contar pulando de um lado para o outro, ou para frente, para trás, ou então só para cima, mas o importante é mexer o seu corpinho. Maternal 1 vai contar até o número 20. Maternal 2 até o número 25. Vamos lá? Preparados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continua aí. 11, 12, 13, 14, 15. Agora nós vamos bater palmas, hein? Pulando e batendo palmas. 16, 17, 18, 19, 20. Maternal 2. 21, 22, 23, 24, 25. Crianças, eu vou deixar um beijo
para vocês. Um abraço bem gostoso e até a próxima aula. Tchau!